Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. E o nosso tema é a Rio+20. A senadora integrou a comissão externa que representou o Senado Federal lá na Rio+20 e participou de diversos eventos nesse encontro, né, senadora? Na verdade, nós organizamos as nossas reuniões da Comissão de Meio Ambiente, principalmente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que eu estou ocupando a vice-presidência, uma vez que a presidência está com a Câmara dos Deputados agora, neste ano. Nós organizamos todas as nossas reuniões lá nos espaços da Rio+20 e foi um sucesso, porque as nossas agendas assim, eram 5 folhas para cada dia, tamanho volume de debates das atividades ali realizadas, né? E agendas que iam desde as atividades oficiais até aquelas chamadas paralelas, mas que são, no fundo, as atividades que sustentam o debate principal em torno dos membros das Nações Unidas, né, da ONU. Então, foi uma semana muito proveitosa. A nossa presença lá, na minha opinião, o Senado acertou muito em transferir os debates para lá, porque não era apenas o Brasil, mas o mundo estava com seus olhos voltados para a Rio+20. Senadora, uma pergunta. A senhora participou daquela primeira cúpula mundial de legisladores. O papel do parlamentar agora na luta pelo cumprimento dos compromissos assumidos na Rio+20, pelos avanços na questão da sustentabilidade, a atuação parlamentar agora vai ficando cada vez mais consistente e mais determinante para o cumprimento desses compromissos, não é? Nós aprovamos um documento cujo debate em torno do qual iniciou no primeiro dia, foi um encontro de 3 dias, e concluímos no terceiro dia já aprovando unanimemente um protocolo que nós assim denominamos. E a gente procura fazer uma abordagem, uma avaliação de por quê que nas últimas décadas, apesar que do ponto de vista teórico as preocupações ambientais aumentaram, por que a gente não tem sentido resultados práticos positivos em relação ao meio ambiente? Por que o planeta continua em franco processo de aquecimento? Por que cada vez é mais frequente os desastres naturais, não é? E a gente busca, de uma forma assim, contribuir, levantando alguns aspectos, porque não é um ou outro problema, são vários, a somatória de um conjunto de problemas que leva a isso. Agora, é óbvio que a questão central é econômica, é de mercado, dos padrões de consumo, que se preocupa muito com o lucro e quase nada com o bem-estar das pessoas e com o próprio meio ambiente. E indo para esse lado da questão, nós temos aí dois pontos importantes. Seja uma motivação do setor produtivo em adequar a sua produção a novos paradigmas assim, de sustentabilidade, seja, pelo outro lado, pelo consumo consciente, que são 2 agentes dessa história, eu acho que fundamentais. Como é que o legislativo atua nesse eixo? E são 2 mudanças extremamente profundas, né? Porque nós acabamos de detectar aqui que o problema em relação ao meio ambiente é o mesmo problema em relação à própria população, porque ao tempo que você tem um desenvolvimento que não respeita o meio ambiente, você também tem um desenvolvimento que não respeita o capital humano, as pessoas. Por isso que o governo brasileiro, o nosso país, que foi o anfitrião dessa mais importante conferência ambiental dos últimos tempos, fez questão de colocar. Vamos debater meio ambiente dentro de uma discussão de desenvolvimento sustentável e de inclusão das pessoas, não é? Então não basta falar em mudança de padrão de consumo, porque quando a gente fala em mudança de padrão de consumo, a gente fala numa mudança da própria organização da sociedade, porque é uma sociedade hoje que majoritariamente defende a liberdade de mercado. Então, e agora passou a defender a economia verde. Eu sou a favor da economia verde. Agora, de que economia verde? Economia verde de mercado não dá certo, porque nem se preocupa com o meio ambiente, nem se preocupa com as pessoas, serão medidas paliativas. Então, a economia verde que nós defendemos, e pelo menos no encontro de parlamentares nós conseguimos um consenso para aprovar, é uma economia verde inclusiva e soberana. Né? Então, isso precisa ser feito. E nós, parlamentares, avaliamos, entrando na segunda parte do seu questionamento, que pouco avanço tem acontecido por 2 razões.
pela falta de envolvimento do próprio parlamento, dos parlamentos dos países, porque esses debates internacionais são importantes, mas acabam essas conferências, cada grupo volta para o seu país, e é dentro de cada país que as políticas acontecem, não é? Então é necessário que os parlamentos e que as Nações Unidas reconheçam o papel dos parlamentares, e é necessário que nós, internamente dentro de nossos países, nos preocupemos não somente em criar legislação, novas leis, em aperfeiçoar as leis já existentes, mas também em acompanhar, em fiscalizar o processo de desenvolvimento. E que, repito, sempre tem que ser voltado para a ótica da inclusão social e preocupação com o capital humano e com o capital natural. O reconhecimento da ONU do protocolo gerado pela primeira cúpula mundial de legisladores, isso agora também passou a ser uma bandeira, né? É uma bandeira, fizemos a entrega, né? É importante dizer que foi um senador brasileiro quem relatou, o senador Rodrigo Hollenberg, que preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal do Brasil. Ele foi o relator, atuou com muita competência, foram 3 dias de negociações até que a gente aprovasse o documento, não é? E foi entregamos às Nações Unidas o nosso documento, e uma decisão importante. Nós pretendemos realizar a cada 2 anos, e sempre na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, sempre no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele tem um significado muito forte nessa questão ambiental. Nós somos o G1 em questão de meio ambiente, não é? Então, sempre no Rio de Janeiro, e a cada 2 anos, um encontro semelhante a esse que nós realizamos. O que nós realizamos agora tinha a presença de 85 nações, sendo que 36 das quais estavam representados pelos presidentes dos seus respectivos parlamentos, né? Então, muito significativo, e nós vamos trabalhar muito para que esse encontro aconteça, e muito representativo a cada 2 anos aqui no Brasil. Balanço da Rio+20, a senhora acha que teve pouco avanço, foi frustrante, não foi assim mesmo? A construção desses novos paradigmas é processo mesmo? Foi e não foi. Isso não significa mas estar... político que isso não, isso não significa estar no meio do muro, porque eu vou explicar. Ele foi, mas ao mesmo tempo não foi. Olha, primeiro que muita gente criticava, principalmente o governo brasileiro, pela falta de divulgação, enfim. Então, a conferência foi um grande sucesso. É uma conferência muito participativa, muito representativa, no que pese a ausência dos representantes das nações mais ricas do planeta, não é? E aquelas que causam mais problemas, portanto, né? Estados Unidos, Alemanha. Mas, enfim, foi um mega evento, a organização muito boa. Acho que problemas que têm que ser corrigidos, por exemplo, a dificuldade do acesso do número maior de brasileiros, principalmente parlamentares, na sessão inaugural. Isso é um quesito que jamais poderia ter ocorrido. Fizemos duras críticas, inclusive o próprio presidente Sarney fará essa crítica ao governo brasileiro, que quando a conferência é no Brasil tem que haver uma possibilidade de uma participação ampla, né, o máximo possível do parlamento brasileiro, seja do Senado ou da Câmara. E a expectativa em torno da conferência era muito forte. E talvez por conta dessa forte expectativa é que o documento apresentado tenha frustrado, né? Agora, foi um acúmulo muito importante, porque cada vez o nível de pressão aumenta mais. Então não adianta a gente querer muitas vezes achar que a carroça puxa o boi, não sempre é o boi que puxa a carroça. Então nós temos alguns problemas conceituais ainda, essa questão da economia verde, o problema da agência, que precisam ser mais maturados para serem estabelecidos no papel. E acho que no julgamento da senhora da ECO 92 para Rio+20, foi o caminhado ao amadurecimento e a evolução dos conceitos lançados em 92? Mantivemos os conceitos, ampliamos alguns conceitos. Agora, desse ponto de vista do estabelecimento de metas, a gente não conseguiu avançar absolutamente nada. Primeiro, por essas dificuldades de conceituação de algumas novas formulações e orientações políticas. E segundo, mesmo aquelas que não necessitam, não tem tanta polêmica, elas não avançaram por conta da crise econômica. Eu
cito o exemplo do fundo. Tá certo. Não é? O Fundo de Desenvolvimento Sustentável acabou não saindo. Agora é óbvio que isso não aconteceu por conta da crise econômica mundial que afeta principalmente os países centrais. Com certeza. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Nós entrevistamos a senadora Vanessa Graziotin no programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.